Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 29, intervindo na recepção do casamento. Doen estava olhando para o salão de recepção do segundo andar. A segurança é perfeita. Sim. Fique alerta, Shadow Garden pode estar tentando fazer algo. Depois de se curvar, o agente do culto disfarçado de cavaleiro se retirou. Doen recebeu relatórios de que Shadow Garden atacou a fortaleza Saisho. Mesmo se movendo com cuidado para que ninguém percebesse suas ações, eles quase roubaram o anel hereditário. Para Doen, Shadow Garden é mais do que apenas um incômodo. Por causa de Shadow, seus planos para o torneio God of War foram forçados a parar e ele teve que tomar outras medidas para continuar com isso. O culto finalmente decidiu levar a destruição de Shadow Garden mais a sério, mas para Doen, que tinha visto o poder de Shadow, ele sentiu que eles ainda não o levaram tão a sério quanto deveriam. É por isso que eles ainda não conseguiram chegar à base do Shadow Garden. Havia muito pouca informação sobre eles e Doen sabia muito bem que isso era parte da negligência do culto. O culto ainda acredita que o mundo gira em torno de suas mãos. Mas pelo menos eu tenho o anel hereditário. Agora tudo o que tenho a fazer é obter o direito à herança. Além disso, posso obter informações de Rose Oriana sobre Shadow Garden. Existem muitos problemas envolvidos. Tudo correu bem até usar o rei como fantoche graças à ajuda da rainha, mas mesmo percebendo o perigo, o rei havia modificado o anel hereditário. Agora a dona do anel é Rose Oriana, então Doen não pode usá-lo se ele não se casar com ela primeiro. No entanto, o processo está bem desde que os resultados sejam bons. Quando isso acabar, finalmente irei entrar na mesa redonda. Quando seu trabalho no Reino Oriana foi concluído, Doen garantiu o 12º lugar na mesa redonda. Isso foi apoiado por Ser Mordred, o 9º assento. Então era certo que Doen se juntaria à facção de Ser Mordred na luta pelo poder do culto. Atualmente, o histórico de Doen apenas permitia que ele ficasse na parte inferior da mesa redonda, mas mesmo assim, com mais sucesso, ele poderia se juntar a uma facção muito mais alta. Mas, por enquanto, ele apenas tinha que obedecer. O culto não é um lugar onde a posição é estática, então há oportunidades de promoção. Com este anel Doen tirou uma pequena caixa de seu bolso. É aqui que ele guarda cuidadosamente o anel. Claro, não é um anel de casamento, é um anel hereditário. Doen deu um sorriso triunfante e abriu a caixa. Mas imediatamente ele tirou o sorriso do rosto, pois a caixa estava vazia. O anel sumiu. O quê? Ele virou a caixa, olhou para trás, enfiou a mão no bolso, olhou para seus pés e o rosto de Doen ficou pálido. Impossível. Essa é a resposta. Eu perdi isso. Mas o anel estava lá, ele o tinha visto na caixa quando foi entregue. Ele o carregava o tempo todo, não havia como perdê-lo. Como isso poderia ser? A única que sabe onde está o anel é a rainha, mas ela não pode roubá-lo, nem tem motivo para isso. Nesse caso, é Shadow Garden. Shadow tem a habilidade de roubar o anel acidentalmente. Não, será mais fácil para ele matar Doen primeiro. Nesse caso, eram os inimigos dentro do culto, várias facções que eram contra Ser Mordred. Ele havia caído na armadilha de tirar o anel de seu lugar. Você quase pode ver o espírito de Doen saindo de sua boca. Baixem a guarda. A luta pelo poder do culto já havia começado. Nesse ritmo, eles não poderiam recomendá-lo para a mesa redonda, além disso, Ser Mordred o teria matado primeiro. Droga! O suor escorria por suas bochechas como uma fonte. Mesmo que ele quisesse procurar o anel, ele foi incapaz de usar as pessoas do culto sob seu comando, eles eram subordinados diretos de Ser Mordred. Doen estará liquidado se descobrir sobre isso. Sem dúvida, era certo que, quando descobrisse, Doen seria morto. Eu tenho que encontrar sozinho. Felizmente, ele ainda não precisava do anel hereditário.
ele ainda poderia inventar uma desculpa para estender seu tempo de busca para 3 dias. Sim, ele decidiu fazer isso. Doen recuperou um pouco a compostura, mas... Doen. De repente, a voz de Mordred ecoou na cabeça de Doen. Sim, sou eu. Ele está aqui. Ser Mordred está perto daqui. Alegrar. Providenciei para que você ocupasse o 12º lugar assim que terminar este trabalho. Muito obrigado. Eu espero muito de você, não me decepcione. Claro que não, senhor. Então Doen, incapaz de pensar em mais nada, se prepara para a cerimônia de casamento. Rose está subindo a longa escadaria externa que liga ao castelo real. O vestido de noiva branco que ela usava a deixava linda, e ninguém conseguia parar de olhar para ela. Lá embaixo, as pessoas a observavam e, embora a maioria estivesse gritando provocações ou xingando, ela não se importou. Na parte inferior da escada, o Duque Doen, seu noivo, estava esperando. Ele parecia um pouco inquieto, e provavelmente porque Rose parecia confiante. Assim que terminou de subir as escadas, ela teve que fazer os votos de casamento. Tinha parado de nevar na noite anterior e agora tudo que descia do céu azul era o sol quente. Ela não tinha mais dúvidas. Ela não está arrependida, ela não está com medo. Bem, ela já sabia o que fazer. Quando chegaram à última escada, Rose estava parada ao lado de Doen. Rose apenas esperou, perguntando-se por que Doen parecia pálido. Um lindo sino toca e o pastor começa a ler as escrituras. Então ele esperou pelo juramento. Vocês juram amar sempre um ao outro, tanto na saúde como na doença, até que a morte os separe. Juro. O primeiro a jurar é Doen. Então a atenção se voltou para Rose. Uma brisa fresca soprou pela sala, sacudindo seus lidos cabelos cor de mel. Quando ela recebeu o vento, ela sorriu, e... Eu não juro. Ela disse. Os convidados ficaram imediatamente chocados. O que você está dizendo? Doen gritou, seus olhos arregalados de surpresa. Rose se virou e viu todos à sua frente. Seus olhos cor de mel brilhavam de coragem, como se ela tivesse encontrado o que era realmente importante para ela. Eu sou aquela que matou o rei. Sua voz ecoou no céu de inverno. De repente, as provocações desapareceram e o espaço ficou em silêncio. Eu não direi nenhuma razão. Vou aceitar minha culpa, meu pecado e tudo que tenho que aceitar, mas primeiro, eu quero acabar com isso. Rose colocou a mão em seu vestido branco. Duque Doen, eu o considero culpado. A confusão rapidamente se espalhou por todo o lugar. O que você está dizendo? Culpado de quê? Você cometeu um pecado grave. Você não está apenas manipulando o rei e manchando a honra da rainha, mas também está planejando derrubar a família real. Você é o maior traidor deste reino. Pare de dizer coisas estúpidas. Que evidência você tem disso? Não tenho provas. Rose disse sinceramente. Ela não planejava esconder ou se sentir envergonhada por isso. Pare de fazer isso se prolongar, sua pirralha. Você esqueceu que eu tenho um refém? Peça desculpas pelo que você disse na frente dessas pessoas e termine o casamento, ou você vai pagar. Doen a ameaçou em voz baixa. Mas Rose sorriu, um sorriso tão lindo que cativaria qualquer um. Eu não vou fazer isso. Decidi seguir o amor verdadeiro, não importa o risco. Disse Rose, enfiando a mão no bolso da camisa e tirando um anel. É uma aliança de casamento do homem que é mais importante para ela. Rose corou um pouco. Ok. Por que você tem isso? Ela colocou o anel em seu dedo anelar esquerdo. De repente, o anel emitiu uma luz deslumbrante. A luz encheu toda a sala de branco e apagou o barulho e confusão das pessoas. O quê? Conforme a luz diminuía, a figura do falecido rei Oriana apareceu. Pai! Que diabos! Todos eles olharam para o céu com espanto. Se todos ouvirem essa confissão agora, isso significa que estou morto. O rei falou como se estivesse vivo. No entanto, a figura estava um pouco nebulosa e flutuou no ar. Minha mente está piorando a cada dia.
Eu tinha certeza de que talvez, em alguns dias, estaria vazio e perderia toda a minha sanidade restante. Mas antes que isso aconteça, quero deixar essa verdade com você. É a vontade do rei de Oriana. O que afeta minha saúde mental é a medicina. Alguém usou drogas em mim. Talvez na água, ou na comida, talvez de alguma outra forma. Não adianta pedir à minha esposa para trocar minha comida. Mesmo que eu não saiba como, eu sei quem. A pessoa responsável por isso é o Duque Doen. A atenção está em Doen. Mentira. O reino Oriana está sendo controlado aos poucos pela organização que está por trás dele. Não consigo nomear a organização, mas tenho certeza de que muitos pensaram que algo estava errado. Pergunte a si mesmo, como o filho adotivo do Duque Ketsuat se tornou o centro do reino Oriana em tão pouco tempo. Aos poucos, o rei começou a revelar as coisas que Doen estava escondendo. Conspiração, chantagem, evidências falsas, manipulação e traição. Depois de dizer tudo isso, o rei sorriu satisfeito. Vou lutar por Oriana até o fim. Mas, mesmo se eu cair, vocês não precisam se preocupar com nada. O futuro de Oriana estará nas mãos da filha que tanto amo e confio, Rose. Não importa o que aconteça, confie nela, tenho certeza que ela pode guiar Oriana. Então o rei olhou para Rose. Mas isso deve ser apenas uma projeção, ele não existe mais neste mundo. No entanto, os olhos do rei estavam sobre ela, não havia dúvida sobre isso. Ela sentiu como se algo, a alma de seu pai, estivesse dentro do ringue. Então o rei chamou seu nome. Minha querida Rose, o futuro de Oriana está em suas mãos. Naquele instante, Rose se lembrou de tudo. Essas palavras foram as mesmas que seu pai dissera quando ela enterrou a espada em seu peito. Seu pai a amou até o fim. Pai. Um calor incrível subiu de seu corpo. As lágrimas começaram a fluir de seus olhos quando a figura do rei no céu começou a desaparecer. Isso é uma mentira hedionda. Quem pode acreditar em tamanha tolice? Doen gritou com raiva. Eu, a princesa do reino Oriana, considero você culpada. Ela disse olhando fixamente para Doen com olhos cor de mel. Cale-se. Guardas, o que estão esperando? Pegue essa mulher, ele disse, mas ninguém deu ouvidos às suas ordens. Todos olharam para ele com desapontamento e nojo. O que você está fazendo? Por que você não está se movendo? Doen olhou em volta, esticando os braços enquanto gritava. Você vai me deixar? Vocês vão simplesmente me largar. Quanto você acha que fiz pela organização? Ele disse, alegando que ninguém mais viu. Vamos terminar isso. Rose moveu sua mão e de repente, parte do vestido branco se transformou em um slime suit branco e rapidamente criou uma espada. Rose apontou a espada para ele. Duque Doen, prepare-se para morrer. Não me subestime. Quem você acha que eu sou? Doen foi levado pela raiva e também puxou uma espada. As duas espadas chocaram-se uma contra a outra, liberando um forte estrondo metálico. O quê? Doen franziu a testa, incapaz de afastá-la com sua espada. Nós somos iguais. De onde você tirou esse poder? Você está errado, nós não somos iguais. No primeiro ataque, a espada branca parou a espada de Doen. O segundo golpe, um rastro de branco seguido por um impacto massivo mandou a espada de Doen de volta. Muito rápido. E no terceiro golpe, um rastro de luz branca perfurou o peito de Doen. Isso é impossível. Doen ficou parado, olhando para a espada perfurando seu corpo. Sua técnica tem muito atraso, assim, você nunca consegue cortar ninguém. Rose desembainhou sua espada e ele caiu no chão. Eu, um homem, que fará parte da mesa redonda, não posso morrer aqui. Em seguida, uma espada branca foi colocada em volta do pescoço de Doen. Você não receberá nada, me matando, por causa daquela pessoa. Aquela pessoa. Olhos zangados fitaram Rose. Hahaha. Mordred, Naquele momento, Doen abriu os olhos o máximo possível. Instantaneamente,
Ele vomitou uma grande quantidade de sangue. E, por quê? Rose deu um passo para trás. A cabeça de Doen foi cortada. Então a cabeça desce 1, 2, 3 degraus. Não, 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 não. Rose, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso com ele? Quen correu da cadeira e pegou sua cabeça. Não, eu não. Rose negou. Alguém, além dela, matou Doen. O pescoço de Doen foi cortado sem ninguém perceber. O que é aquilo? Ela olhou em volta. Lá, no mesmo salão de cerimônia, estava um homem que estava de pé, com uma atmosfera estranha. Este homem tinha cabelo vermelho fogo. Ele começou a subir as escadas lentamente. Mesmo que ele estivesse em um lugar onde deveria chamar a atenção de todos, ninguém prestou atenção nele aqui. Achei que ele seria um pouco mais útil. Enquanto ele falava, as pessoas começaram a notar sua presença. Papare aí. Os guardas rapidamente o cercaram. Mas no momento seguinte, todos eles perderam a consciência. Cabeças rolaram no chão, sangue manchou a sala e gritos de desespero fluíram pelo ar. Essa pessoa é perigosa, fique longe. Ela não conseguia nem ver a espada. É por isso que Rose percebeu imediatamente que este homem era muito forte. Quem é você? Mordred, eles me chamam assim. Mordred. Rose já tinha ouvido esse nome antes. Ele era Ser Mordred, o super-humano com uma espada mágica e também o nono assento na mesa redonda. Ser Mordred, o que eu trouxe aqui? Rose se distanciou apenas no caso. Vim limpar a bagunça. Dizem que aliados inúteis são mais irritantes do que inimigos. Ele disse, se aproximando do cadáver de Doen onde a rainha também está. Se perder. Mãe, corra. Rose gritou, mas não chegou a tempo. Mordred cortou a rainha e queimou o cadáver junto com o cadáver de Doen. Foi um fogo misterioso, vermelho como sangue. Mãe. Rose apontou sua espada branca para Mordred. No entanto, Mordred apenas sorriu com indiferença, nem mesmo planejando lutar. A chave foi herdada. Chave? Mas sem problemas, com você eu posso abrir a porta quando eu quiser. Você? O que você está dizendo? Naquele momento, um desagradável poder mágico começou a preencher o lugar. Estava tão congestionado e pesado que quase deixou as pessoas sem fôlego. Vai ser um pouco perigoso, mas vou deixar pra lá. De repente, tudo escureceu. O sol começou a ser coberto por nuvens. Mas não, na verdade a escuridão havia coberto o céu inteiro. Isto é, a Rosa Negra aniquilou 100.000 soldados Begalta em uma noite, mas ao mesmo tempo a cidade foi destruída. A escuridão começou a se acumular no céu, formando um redemoinho que gradualmente tomou a forma de uma flor. Esta é a verdadeira forma da lenda. A Rosa Negra do reino de Oriana. E a escuridão veio. De dentro da Rosa Negra, figuras negras começaram a aparecer, voando pelo céu enquanto faziam um som desagradável. Eles eram criaturas raras que ninguém nunca tinha visto. Livre-se de todas as testemunhas, essas são as regras do culto. Que comece a festa da carnificina. Corra, pessoal. Ouvindo o grito de Rose, a multidão confusa começou a correr em desespero. Mas as feras os perseguiam com uma velocidade incrível. Não, 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 não. Rose virou o rosto para ouvir gritos vindos de uma voz familiar. Essa é a empregada, Margaret. Margaret. Margaret estava no chão, com uma das feras prestes a devorá-la. Rose usou sua espada branca para afastar a besta de Margaret. A besta lutou com suas garras e sangue negro saiu de seu corpo. Margaret, você está bem? Ele carregava uma Margaret trêmula no chão. Rose, Sama. Estou feliz que você esteja bem. Agora se apresse, corra para o castelo. Se sim. Margaret acordou. Então, antes de fugir, ela parou e se virou. Me desculpe, eu estava errada sobre você, Rose-sama. Não se preocupe, vamos, se apresse e vá. Sim. Rose disse a ela para sair com um sorriso gentil. Mas enquanto ela fazia isso,
A besta continuava saindo da Rosa Negra. São necessários pelo menos 10 soldados para deter uma fera. Não podemos fazer nada se continuarmos assim. Rose matou as feras próximas, mas os números eram demais. As feras estavam perseguindo aqueles que estavam fugindo, e quando eles estavam prestes a persegui-los, de repente eles foram cortados de uma vez. Como esperado, eles finalmente decidiram se mostrar. Shadow Garden. Mordred olhou para a escuridão, de onde várias meninas caçavam feras sem parar. Eles atacaram as feras com formação e cooperação perfeitas, perseguindo todos como se tivessem sido sugados por uma tempestade. Número 664, número 665. Entre elas também estavam duas meninas que haviam conhecido Rose. Elas olharam para Rose por um momento e sorriram. Então a número 559 apareceu e até 2 das 7 sombras. Beta e Y. Você foi bem até aqui. Beta se vira e diz isso para Rose. Beta, Sama. Beta sorriu e caminhou para frente, então Y ficou ao lado dela. Acho que esta é a primeira vez que nos encontramos, Sr. Mordred. O 9º lugar fica na mesa redonda e as 2 das 7 sombras se encaram. Então, essas são 7 sombras. Desculpe ser presunçoso, mas eu queria fazer algumas perguntas antes de matá-lo. Mordred riu. O que você está dizendo? Fraco. Não adianta perder tempo conversando com você. Ele disse, então tirou algo do peito e jogou na Rosa Negra. O que você está fazendo? Uma chamada. Uma chamada. De repente, um enorme poder mágico começou a se concentrar na Rosa Negra. O poder mágico, tão grande que transbordou, se manifestou na forma de um raio. De repente, do céu escuro apareceu um grande braço. Uma convocação para o 4º grande rei do inferno, Ragnarok. Chamas vermelhas como sangue envolveram seus braços, liberando todo o seu corpo aos poucos. O gigante de aço que emergiu da Rosa Negra esticou seus braços enormes, liberando garras enormes. Seu corpo inteiro estava queimando, enquanto em suas costas ele tinha asas negras que costumava voar. E é como um demônio, disse Rose, tremendo no chão, esmagada pela pressão imensa e inevitável. Beta Sama, isso. Sim, não há engano. Ragnarok do céu desceu rapidamente em direção a Beta e Y. Massacre-os, Ragnarok. No entanto, no instante seguinte, um fino raio de luz roxa atravessou a escuridão. O quê? O resultado desse poder mágico tingiu a cidade de roxo. Enquanto isso, após um grito de dor intensa, sangue ígneo jorrou de uma das asas de Ragnarok. As asas cortadas de Ragnarok dançaram no ar e a besta começou a cair do céu. Ao mesmo tempo, um homem com um longo casaco preto como a noite desceu da escuridão. Ele limpou o sangue queimado que permaneceu em sua espada negra. Morcego de fogo. Isso é tão esquisito. Shadow Sama. Então, você é uma sombra, mesmo que tenha se preparado com antecedência. Não é normal que alguém corte Ragnarok. A voz de Mordred estava salpicada de uma pitada de choque. Shadow, por outro lado, apenas olhou para Mordred por um momento e depois se virou para começar a andar. Tap, tap. Suas botas rangeram e seu casaco balançou com o vento. Mas não pense que você pode derrotar Ragnarok apenas cortando suas asas. Afinal, você só vai irritá-lo. Porque você continua falando. Você é fraco. Shadow interrompeu as palavras de Mordred. Mordred voltou o rosto para a raiva. Enquanto isso, Shadow continuava se afastando, para longe. Lá estava Ragnarok, que havia perdido uma asa. O monstro caiu na periferia da capital. Shadow concentrou seu poder mágico roxo e o colocou em volta dos pés. Então ele pulou no escuro. Com grande impulso, ele cruzou o céu escuro, através das chamas e alcançou os arredores da cidade enquanto traços de seu poder mágico roxo permeavam o céu. Esse excesso de confiança será sua ruína. Que idiota essa pessoa! Ragnarok logo o matará. Você logo vai perceber quem é esse idiota. Beta disse. Conheça a sua posição. Não há como uma pessoa vencer Ragnarok.
Tenho pena de você. Não saber nada sobre Shadow-sama será sua ruína. Eu disse, olhe para a sua posição, pirralha. Rose engoliu em seco e observou enquanto o poder mágico de Mordred aumentava. Mordred é uma pessoa forte e anormal, mas aquelas 7 sombras também são anormais. Vamos brincar um pouco. Vamos mostrar quem somos. Então os 3 sacaram suas espadas. Assim, a batalha entre 2 das 7 sombras de Mordred começou. Passo a passo, não meio passo a passo, Beta e Epsilon estão começando a diminuir a distância. Então, os 2 pararam ao mesmo tempo. Beta e Epsilon permaneciam em uma posição triangular ao redor de Mordred, e eles não se aproximaram, como se algo os estivesse parando. A brisa noturna acariciou seus cabelos, enquanto Mordred sorria. Então, Beta e Epsilon saltam para trás ao mesmo tempo. Algo invisível cortou o ar, e então um pequeno ferimento apareceu na bochecha de Epsilon. Para sua surpresa, Rose viu como tinha saído pouco sangue da ferida. Ela, Precise, foi ferida. Isso mostrou como a força de Mordred era anormal. Entendo, essa é a famosa espada mágica. Disse Beta e olhou para Mordred. Correto. Estou surpreso que vocês tenham evitado. Se você der mais um passo, vai arrancar sua cabeça. Você é digna de elogio. Não há necessidade. Além disso, todo o trabalho é feito por aquele truque da espada. Truque. A voz de Mordred era baixa. Não pensei que encontraríamos espadas mágicas lendárias aqui. Uma espada mágica invisível, uma espada que ninguém pode ver e ao mesmo tempo um artefato da antiga civilização dos elfos. Mordred olhou para Beta sem dizer uma palavra. Essa é a resposta. Você não tem que responder, afinal, eu posso sentir o cheiro de um elfo naquela espada. Os gritos de nosso povo dilacerado e os lamentos do ferreiro desde que ele criou aquela espada. Ridículo. Esses são itens que devem ser devolvidos aos elfos. Não sei como ou por que você o tem, mas, você vai devolvê-lo para nós. Hahaha, experimente. Claro. Beta sorriu e então Epsilon continuou. Você não é o único que usa uma espada invisível. O quê? Disse Mordred em dúvida, e num instante, algo invisível varreu a escuridão, cortando parte de seu cabelo. Uma chave voou pelo ar. Ok. Ataque com poder mágico. Mordred disse surpreso. Usar puro poder mágico para atacar não foi nada fácil. O poder mágico perde o controle e a precisão ao deixar o corpo. Portanto, para controlá-lo é necessário um grande poder mágico e um alto nível de controle sobre ele. Sem falar no enorme esforço necessário para usá-lo no meio de uma batalha. Também, neste momento, e com esta velocidade e impacto, era impossível pensar que alguém pudesse controlá-lo com tanta precisão. Afinal, se fosse tão simples, todos os espadachins mágicos atirariam suas espadas e lutariam com seu poder mágico. Isso é ridículo. Isso é apenas um pequeno aviso. Posso cortar sua cabeça quando eu quiser, então faça sua escolha. Você vai falar ou prefere o jeito mais duro com as cicatrizes? Epsilon disse, estufando o peito com orgulho e estalando os dedos. Você acha que isso pode me matar só por causa disso? Mordred cerrou os dentes de raiva. Espero que você não se esqueça de que também estou aqui. Felizmente, duvido que você diria que 2 contra 1 é uma injustiça. Como eu esperava do morcego em Isekai, a escala é muito diferente. Eu murmurei enquanto enfrentava o morcego em chamas. Por várias razões, decidi testemunhar a ascensão da governante Rose de longe, mas de repente, a cena se transformou em um pânico de invasão de monstros. Mas não importa, ainda entendo a situação. Este é basicamente um evento onde a besta das trevas tenta bloquear o nascimento de um novo governante. O velho Ruivo convocou este morcego gigante para bloquear o nascimento de um novo rei. Não importa a época ou o mundo, sempre há lutas pelo poder. Ei, você está ótimo, é como se você fosse algum tipo de Lorde Demônio ou algo assim. Eu disse ao morcego que estava com raiva porque cortei suas asas. A resposta foi um rosnado.
Parecia que não bastava apenas cortar suas asas, ele havia se regenerado rapidamente e a quantidade de poder mágico era incrível. Se continuarmos a lutar assim, a batalha terminará com apenas um choque de forças. Embora esteja tudo bem para mim, duvido que tenhamos realmente entrado em conflito. Ok, vamos começar. Sendo a eminência nas sombras, devo derrotar este ser da maneira mais graciosa e, em seguida, sair enquanto profiro algumas frases profundas. Então, a primeira coisa que fiz foi voltar um pouco para trás. Então, garras afiadas cortaram o espaço onde eu estava há alguns segundos atrás. Eu pulei para o lado. O enorme braço que atacou o solo formou uma enorme cratera. Com esse poder, ele poderia facilmente destruir 10 casas ao mesmo tempo, sem mencionar cada ataque que desencadeou uma grande quantidade de chamas. Foi um grande desastre natural. Eu me pergunto quanto poder mágico um humano precisaria para conseguir isso. A coisa boa sobre uma besta como essa é que ela pode fazer isso e ainda assim não fica sem poder mágico. No final das contas, porém, os animais são feras. Soltei um suspiro enquanto me esquivava facilmente de todos os ataques do morcego. Não há necessidade de lutar cara a cara contra os animais selvagens. Eu me esquivei de seus ataques enquanto reunia informações sobre o morcego. Eu me pergunto o que esse monstro pode e não pode fazer. O que fez e o que não fez. Que movimentos serão necessários em certas situações ou que reações isso mostrará para mim. No final das contas, a maneira de pensar do animal é simples. É um ser que repete o mesmo padrão para poder se mover da mesma maneira. Mas, ao mesmo tempo, era um ser que ficava constantemente em alerta quando recebia algum dano. Claro, às vezes essas criaturas fazem ataques aleatórios. Então, decidi evitar o ataque enquanto me concentro naquela resposta aleatória. Era uma perda de tempo tentar cortar a besta com uma quantidade extravagante de poder mágico. Também não há necessidade de arriscar muito se o padrão geralmente for um ataque ou uma corrida. Lentamente, o solo começou a ficar oco. Parece que realmente joguei fora da cidade. Boa. Aprendi os padrões de movimento do bastão de fogo, então é hora de agir. De repente, a cauda do morcego brilhou bem na minha frente e as chamas bloquearam minha visão. Ah, algo está errado. Quando percebi isso, pulei para trás. Eu imediatamente senti uma grande onda de poder mágico se aproximando de mim e um grande impacto tocou meu corpo. O poder e a velocidade da magia são incríveis, simplesmente não fazem sentido. Eu concentrei meu poder mágico na defesa, e então me virei para tentar parar o ataque. Essa era uma habilidade que eu havia praticado dezenas de milhares de vezes, então não havia como falhar. Então, eu pulei para o céu, voando mais alto do que o home run. Então eu pousei graciosamente, como uma eminência nas sombras, e verifiquei quantos ferimentos eu havia recebido. Os ossos e órgãos internos ainda estão intactos. Mas, isso queima a minha franja. Cortei a parte queimada e depois curei como antes. Nunca imaginei que alguém pudesse causar tantos danos. Acho que ninguém pode me ouvir, mas por precaução, olho para o céu e murmuro para fazer com que pareça ótimo. Então o enorme morcego voou com suas asas regeneradas e respirou fundo. Ah, o sopro do fogo virá. Queria aceitar para ver o quão poderoso pode ser, mas atrás de mim está a capital, por isso vou sentir saudades. De qualquer forma, os preparativos estão prontos. Depois de investigar cuidadosamente cada uma de suas reações, cheguei à conclusão: esta besta ignora completamente uma pequena quantidade de poder mágico. Então, eu já sei o que fazer. O céu está agora sob meu controle. Crave bem isso, carne, Darkwing Beast. Mudei ligeiramente os fios que havia espalhado na escuridão do céu e, imediatamente, infundi algum poder mágico neles. Imediatamente, um enorme grito de morcego pôde ser ouvido ecoando pelo céu. Incontáveis fios se enrolaram em seu corpo e o cortaram impiedosamente. Depois de sangrar profusamente, o morcego desceu ao solo, caiu e causou um pequeno terremoto. Mesmo assim, seu poder mágico ainda era enorme.
Não importa quanto poder mágico alguém pudesse colocar no fio, ele não poderia rompê-lo completamente. O morcego começou a se erguer da poeira, com uma expressão extremamente raivosa. A ferida também começou a cicatrizar. No entanto, este é um tipo de besta que fica alerta quando se trata de sofrer danos. Por causa disso, transferi uma pequena quantidade de poder mágico novamente. Quando o fiz, o morcego ficou alerta e pronto para se esquivar de meus ataques. Não podia mais ignorar nem mesmo o menor traço de poder mágico vindo de mim, mas, ao mesmo tempo, não entendia como acabou assim também. Por causa disso, agora era muito fácil de controlar. Acabou. Claro, ele ainda poderia lutar, mas não havia razão suficiente para entender essa situação, então essa luta acabou. Eu dou a você o título de ser mais teimoso que Delta. Agora só preciso dar um último golpe. Então comecei a pensar sobre que tipo de ataque me faria parecer mais uma eminência nas sombras. Ah, eu sei. Primeiro vou cortar sua mão, então. Eu não pensei que eles pudessem ser tão fortes. Rose olhou surpresa para Mordred, cujo rosto havia mudado com desprezo. Ela sabia muito bem que as sete sombras não tinham nenhuma força normal, mas ele nunca esperava que a diferença de força entre eles e Mordred fosse tão grande. Maldita pirralha! Mordred se ajoelhou e cuspiu sangue, enquanto Beta o encarava com indiferença. Você acha que perdeu porque nós dois lutamos com você? Ele olhou para ela enquanto o sangue derramava do canto de sua boca. Mesmo que você lutasse apenas com uma de nós, o resultado seria o mesmo. Você é uma pessoa patética se não consegue entender, ou talvez seja muito estúpido para entender. Diga-me, qual é você? Cale a boca, então por que nenhum de vocês lutou desde o início? Nós temos a vantagem em números, por que eu deveria desperdiçá-la com moralidade estúpida como essa? Além disso, ela não estava realmente interessada em lutar, que foi o que Rose pensou quando viu o jeito de Beta de lutar. Sua vontade de lutar é fraca. Ela simplesmente acertou, sem nenhuma técnica ou estilo especial. Era como se ela estivesse apenas praticando o que havia sido ensinado. Em Shadow Garden, os estilos de luta que Shadow projetou são ensinados sistematicamente, e a pessoa mais leal a esses estilos é Beta ao completo. Ela não estava realmente interessada em lutar. É por isso que está satisfeita com o que pôde fazer e não procura mais nada, nem tenta melhorar ainda mais nessa área. Talvez, ela fosse proficiente em literatura ainda não acabou. Ragnarok ainda está vivo. Certo. E então houve risos. Epsilon riu. Se é isso que você quer dizer, está tudo bem, vamos esperar até que Shadow-sama termine sua batalha. O que você quer dizer? Temos dois motivos para aceitar o seu desafio. A primeira é, como é óbvio, nós realmente acreditamos na vitória de Shadow-sama. Ridículo. Desta vez, foi Mordred quem riu. E outros motivos que contamos no início? Queremos respostas. Quero que nos diga o que é a Rosa Negra, o que são os monstros, e quem é Diabolos. E você acha que eu vou te dizer? Se você tem tanta certeza de que Ragnarok vai vencer, não vejo problema em nos contar. Beta e Mordred se entreolharam como se estivessem se vendo. Então Beta apontou sua espada negra para Mordred, e ela. Está tudo bem, afinal, mesmo se eles descobrissem, eles iriam acabar no meio das chamas do Ragnarok. Após um breve silêncio, Mordred começou a falar. Você sabia que além deste mundo em que vivemos, existe um mundo sem fronteiras lá fora? Eu não acho que você quer dizer espaço. Estou falando de outra dimensão. Nós o chamamos de inferno. Inferno. Nas margens deste mundo, existem muitos mundos diferentes. Um mundo onde o gelo reina por toda parte, outro mundo que contém veneno que não é capaz de permitir a vida, um mundo onde o fogo arde dia e noite, um mundo de vazio, onde não há cor nem som. E também, o mundo onde vivem monstros fortes. Então, o mundo onde os monstros vivem é o que eles chamam de inferno. Não, todos os mundos lá fora nós consideramos o inferno. Beta assentiu e continuou ouvindo.
Todo o inferno gira em torno de um único ponto como seu centro, e nosso mundo também está nesse ponto, embora em uma posição superior. E o que há no centro? Epsilon perguntou. Não sei. Deus, talvez. Mordred respondeu depois de ver Epsilon. Em outras palavras, não pode ser observado. É verdade? Mas o problema não é o que está no centro, mas a infinidade do inferno que gira em torno desse centro. Eles continuaram andando em círculos por anos. Mordred fez 2 círculos com o dedo, girando-os à medida que se aproximavam. E então bum! Ele disse, batendo os 2 círculos de seus dedos juntos. Há momentos em que esses incontáveis mundos colidem. Quando isso aconteceu, o impacto causou uma fenda no mundo, onde 2 mundos diferentes poderiam se conectar. Como resultado, 2 mundos diferentes intervieram um no outro. O mundo está conectado e intervindo. Beta murmurou. Vou dar o exemplo. Quando revisamos os registros da Terra de 10 milhões de anos atrás, percebemos que, naquela época, o poder mágico não existia. Nada, em nenhum lugar deste mundo. Então, de onde vem esse poder mágico? Do inferno. Pode ser. O poder mágico não apareceu neste mundo durante a noite, simplesmente assim. O poder mágico veio do mundo exterior, do inferno, o mundo dos demônios quando conectado a este mundo, dando a ele uma grande quantidade de poder mágico. Como resultado, a ecologia neste mundo sofreu uma mutação drástica. Então foi isso que levou à extinção dos dragões. Mordred acenou com a cabeça com uma sobrancelha levantada. Correto. Anteriormente, o mundo era dominado por dragões. Tudo que existe hoje são apenas as sombras daqueles chamados dragões antigos. Mas os dragões de vez em quando eram extintos. Sim, apenas 10 milhões de anos atrás, eles não conseguiram se adaptar ao poder mágico que foi lançado ao mundo pelo mundo dos demônios. E aqueles que se adaptaram e evoluíram não foram os dragões. Fomos nós, humanos. As 2 garotas das 7 sombras assentiram enquanto ouviam as palavras de Mordred. Elas provavelmente já sabem a maioria das coisas que ele disse. Então, elas disseram: nós queremos respostas. Mas para Rose, que não sabia nem um pouco do que eles estavam falando, ela fez o possível para não se perder na conversa. Mesmo que essa não seja a única coisa que veio do mundo dos demônios. Você quer dizer monstro, eu acho. Mordred acenou com a cabeça. Existem 2 hipóteses sobre a origem dos monstros. Uma delas é bastante conhecida na teoria científica. Eles eram animais neste mundo que foram transformados por poderes mágicos. Mas essa hipótese tem muitas inconsistências. A principal é que monstros e animais são biologicamente diferentes. Além disso, é possível que um animal se transforme em um monstro apenas com poder mágico. Parece impossível. Os monstros vivem por motivos diferentes dos nossos e, ao mesmo tempo, por leis diferentes das dos animais. Além disso, ficamos imaginando que talvez eles não fossem os únicos que tinham vindo de outro mundo. Talvez nós, humanos, também viemos a este lugar dessa forma. Ei? Humano também. Beta fez uma careta de surpresa pela primeira vez, então Mordred sorriu. Os humanos ainda escondem muitos mistérios. Afinal, neste mundo, somos os únicos que desenvolveram uma inteligência extraordinária. Apenas os humanos são diferentes de outras coisas vivas neste mundo. Portanto, somos realmente as pessoas originais deste mundo. Perguntou Mordred, mas ninguém soube responder. O mundo dos demônios envia muitas coisas para o nosso mundo. Mas, ao contrário, nosso mundo também envia algo para o mundo dos demônios. Ó perdido. Exatamente. Há muito tempo, reinos inteiros desapareceram durante a noite. Eu me pergunto, para onde aquele país chamado Atlantis foi? Mundo do demônio. Essa seria a resposta mais próxima. Você entende agora? Nosso mundo e o mundo do diabo estão em constante contato e distração. Nosso culto está observando tudo isso de perto. Então, o demônio Diabolos também é do mundo dos demônios. Na verdade, não. O demônio Diabolos é alguém que nasceu e existe neste mundo.
embora a origem não seja o ser que é a fonte do demônio Diabolos. Entendo. Acontece que nossa especulação está correta. Beta e Epsilon trocaram olhares e acenaram com a cabeça. Cuco, o demônio Diabolos vem do mundo dos demônios. Observamos esse mundo e o chamamos de primeiro inferno. Primeiro inferno. E mais abaixo está o quarto inferno, onde Ragnarok é o rei. Agora você entende. Nunca será derrotado por humanos. Mordred disse com uma risada. Tudo bem, vamos continuar com a resposta. Agora você quer saber o que é uma rosa negra, certo? Depois que as duas garotas das sete sombras se encararam e acenaram com a cabeça, Beta diz. A rosa negra é a porta que une este mundo e o mundo dos demônios. Exatamente. Mordred disse com um sorriso. A rosa negra aniquilou 100.000 soldados da Begalta, mesmo que tenha sido apenas uma coincidência. Coincidentemente, naquela noite os dois mundos foram conectados e os monstros vieram do mundo dos demônios. Não acho que Begalta tenha sorte. Porém, o reino Oriana também não estava indo bem. Apesar de acabar com a ameaça dos soldados, os monstros atacaram a cidade e começaram a devorar o povo real. Se ninguém fechasse a porta imediatamente, é certo que o reino Oriana seria aniquilado naquela mesma noite. Então o culto Diabolos aproveitou a oportunidade para conquistar o reino Oriana. Vejo que você sabe disso também. Mesmo que eu não goste da maneira como você diz, fomos nós que os ajudamos a fechar a porta. Simplificando, nós, o culto, salvamos este reino. Graças ao fato de que controlamos a Rosa Negra, este reino conseguiu sobreviver, então não há nada de errado em cobrar de volta o que merecemos. Cobrar? Rose participou da conversa, ela não se conteve. Sim. Nosso desejo é sangue, o sangue da família real. A família real do reino Oriana tem sangue herdado de um dos heróis que derrotou o demônio Diabolos, eles querem esse sangue, para experimentação, é claro? Beta disse. Sangue? Não me diga. Sim, quero dizer você, Rose Oriana. Dentro da família real, você é aquele que nasceu com o maior poder mágico. Eles deveriam ter entregado você para nós quando você era um bebê, mas o rei foi tolo em recusar. Isso não é tudo que o culto está pedindo. Eles ordenaram que o reino cobrasse enormes impostos sobre eles e até mesmo monopolizaram as artes para o entretenimento do culto. Sem falar que, com desdém para com os cavaleiros mágicos, ninguém poderia fazer uma revolução contra o culto. Seu pai estava tentando se livrar de tudo isso. Então, ele buscou uma aliança com o reino de Midgar e tentou reparar o reino por dentro, a fim de cortar todos os laços com o culto. Mas por isso, ele foi morto. Então ele me deu permissão para estudar em Midgar, para disse Rose confusa, seus lábios tremendo. Você está em um lugar seguro. Desculpe, eu sabia que tinha que te contar em algum momento. Eu teria feito isso mais rápido se soubesse que as coisas acabariam assim, Beta diz, olhando para baixo. Ele é um rei estúpido, mas ei, ainda podemos tirar vantagem dessa situação. Felizmente, o portão Black Rose ainda estava instável. Não fomos capazes de descobrir a que mundo ele se conectará neste momento. Embora fosse mais complicado de lidar, o plano da região de Oriana estava sob o controle direto e total do culto. Dessa forma, nossa pesquisa continuará, e não vou permitir. Uma vozinha chegou aos ouvidos de Mordred. Foi um som pequeno, mas não fino. Vou herdar o desejo do meu pai. Vou restaurar o reino Oriana. A garota de branco, Rose, estava com a cidade em volta na escuridão atrás dela. Em seus olhos havia um desejo ardente. É inútil. Este país será totalmente queimado pelo Ragnarok, disse Mordred com um sorriso. Mas, naquele mesmo instante, um grande clarão caiu do céu. O quê? Ninguém poderia reconhecer de quem era o grito, mas as meninas presentes pularam e deixaram o local imediatamente. Todos foram embora, exceto Mordred, que ficou ferido. Sua perna direita foi esmagada pelas chamas furiosas que desceram do céu. Ele tentou rastejar, mas não conseguiu escapar. O que é isso?
O que é isso? Ele chutou as chamas em sua perna. Essas são armas grandes. O braço direito tinha formato estranho, feio e vermelho como sangue. Mordred finalmente conseguiu tirar a perna direita dele e então olhou para as chamas. Isso é Ragnarok. Mordred disse em estado de choque. Não importa quantas vezes ele abrisse e fechasse os olhos, as chamas eram, sem dúvida, os braços de Ragnarok. Não tem problema, é só um maldito braço. O rei do quarto inferno não perderá para algo como em seguida, outra coleção de chamas caiu do céu. O que caiu junto com o impacto foi o braço esquerdo. E isso é ridículo. O que aconteceu? Mordred recuou. Então, enquanto recuava como se tentasse escapar da realidade diante de seus olhos, ele chegou onde o elfo de cabelo prateado estava parado. Parece que aquele idiota é você. Agora, você vê isso? Até agora você só dançou na palma da mão de Shadow-sama. Beta disse, olhando para ele com pena. Então, com uma velocidade incrível, ela moveu a mão, escrevendo algo no caderno. Dançar, na palma da mão. Se você pensar sobre por que viemos tão preparados, por que reagimos ao aparecimento da Rosa Negra e por que ele tem a chave, você tem que encontrar a resposta. É impossível, você está tentando dizer que ele sabia todo esse tempo. Disse Mordred, perdido na confusão. Eu vejo. E apesar de perceber, ele deixou estar. Naquele momento, Mordred fez uma pausa, percebendo algo. Ele está apenas nos atrasando para depois. Ele estava planejando destruir a Rosa Negra completamente desde o início. Mordred gritou de surpresa. A resposta são os sorrisos de Beta e Y. É impossível. Mesmo sabendo que Ragnarok não tem como. Ragnarok tem. Naquele instante, outra massa de chamas caiu do céu. Primeiro, as asas. Caiu como uma flor murcha. Depois, 2 pernas e uma cauda. Eles caíram miseravelmente, como galhos mortos de uma velha árvore. Finalmente, um torso caiu, ao lado de um homem em uma túnica preta. Sachado. Seu casaco preto dançava descontroladamente com o vento enquanto ele puxava a espada para baixo ao cair, cortando sua cabeça do corpo de Ragnarok e acabando com sua vida. As chamas vermelho sangue mancharam o manto de Shadow, mas ele as apagou. Sua figura ao fazer isso parecia digna e ao mesmo tempo cintilante. Os vestígios de sangue restantes voaram pelo ar e desapareceram aos poucos. De jeito nenhum, esse é o poder de Shadow. Acabou. As feras que atacaram a cidade também foram exterminadas. Na verdade, elas foram cortadas ao mesmo tempo em que nasceram da Rosa Negra. Todas as garotas do Shadow Garden estavam esperando pelas feras, por isso elas conseguiram caçá-las em tão pouco tempo. Liderando-as está a número 559 e a número 559 e o olhar de Rose se encontraram instantaneamente, um lampejo de inimizade entre elas. Não apenas monstro, mas o Jardim das Sombras tem poder suficiente para vencer o Rei do Quarto Inferno, disse Mordred confuso, sorrindo, como se sua alma estivesse vazando de sua boca. Cucucu, kaa, cui. A risada ecoou assustadoramente de todos os lados. Que triste. Kiri, Kuai ainda não acabou. De repente, Mordred arregalou os olhos e começou a devorar a carne de Ragnarok. Ei! Esta é a minha força, meu pináculo. Kuash, kuash, kuash. Quanto mais ele mastigava e quanto mais engolia, mais seu corpo mudava. Sua pele escureceu e seus olhos ficaram vermelhos. Seus músculos também incharam conforme ele crescia. Então, seu cabelo avermelhado começou a pegar fogo. Shadow-sama, o que devemos fazer? Beta pede confirmação e Shadow acena levemente ou possivelmente inclina a cabeça. É uma expressão difícil de entender. De acordo com seus pedidos. Mesmo assim, ela entendeu as intenções de seu mestre e se levantou, olhando para Shadow com uma expressão confiante. Admire minha verdadeira força, meu poder é grande. Mordred gritou como uma besta e sua aparência parecia ter se fundido com Ragnarok. Olha a minha força.
Ele então balançou sua mão de fogo para Shadow. Detritos voaram do chão junto com uma grande explosão. Cuco, você viu? Esta é a minha força, Mas, quando Mordred ergueu a mão, Shadow não estava lá, apenas uma grande cratera vazia no solo. Para onde você foi, droga? Então, falhou de novo. Uma voz profunda, como se viesse do mesmo abismo, soou atrás dele. Quem você chama de fracasso? Mordred se vira e uma sombra aparece. Shadow estava atrás dele, olhando para o céu com seus olhos negros. Acho que esse morcego é mais forte do que você. Não quero ouvir isso de um homem que está se preparando para fugir. Ouvindo isso, Shadow riu. Parece que até a sua inteligência caiu ao nível de um animal, pobre homem. Não seja arrogante. Mordred tenta agarrar Shadow com os dois braços. No entanto, seus braços apenas agarraram o ar. Sentindo sua presença, Mordred se virou rapidamente. A outra sombra, suas costas olhando para o céu. A escuridão no céu anuncia seu fim. Você ouviu isso? Este é o nascimento de um novo governante. Cale-se. Mordred rugiu. Mas, de repente, um enorme poder mágico, capaz de sacudir a própria atmosfera, começou a se reunir no braço direito de Shadow. Aos poucos, sua força foi aumentando, até que toda a capital começou a tremer. O vento aumentou sua velocidade como uma tempestade. O trovão ribombou e o relâmpago cintilou como uma cobra. E lá, no meio de um mundo onde o poder mágico estava absorvendo tudo ao seu redor, as pessoas tiveram um vislumbre de uma luz roxa. Todo aquele poder mágico estava concentrado na espada negra como um vórtice, e na lâmina apareceu um padrão difícil de decifrar. Eu estou. Simultaneamente com aquela voz profunda, o poder mágico disparou em direção ao final. O que é todo esse poder? Você é realmente humano. Atômico. E assim, o mundo estava sendo absorvido pela luz roxa mais uma vez. Conforme a luz roxa diminuiu, o mundo mudou completamente. O céu havia voltado a um azul claro, com o sol batendo no chão. O ar do inverno estava frio e Rose exalava um suspiro branco toda vez que respirava. Shadow está no meio daquele mundo, erguendo sua espada negra em direção ao céu. Você poderia. Rose tentou dizer algo, mas imediatamente fechou a boca. Por algum motivo, ela conectou as figuras de dois homens que tocavam piano. Mas não podia ser real, não podia ser. Mesmo sabendo disso, ela não podia deixar de prestar atenção a cada movimento de Shadow. Shadow-sama, eu sei que você pode destruir a Rosa Negra. Beta e Epsilon olharam para o céu, onde a Rosa Negra está despedaçada. Ele até esmagou a Rosa Negra de uma só vez. Aos poucos foi se desintegrando, mas no meio algo foi sendo absorvido. Era algo com pele escura e cabelo ruivo, cabeça de Mordred. Num instante. Vou deixar meu corpo mergulhar na escuridão e irei para o mundo das sombras. Dizendo isso, Shadow saltou em direção à Rosa Negra. Shadow-sama. Shadow é sugado pela Rosa Negra, e as duas garotas olham para ele com a boca aberta. Então, eu também vou. Beta imediatamente salta para lá com os olhos marejados. Então a Rosa Negra foi completamente destruída, desapareceu completamente deste mundo. Um momento de silêncio dominou a área. Certamente Shadow-sama tem algo realmente grande em sua mente. Sim, afinal, o lindo olhar de Shadow-sama tem conhecimento divino, e sua espada pôde até cortar o céu. Epsilon começou a murmurar palavras como se fosse algum tipo de feitiço misterioso. O anel. Por algum motivo, a aliança de casamento de Rose também foi destruída. Pensando que esta poderia ser uma representação de seu destino com seus entes queridos, Rose empalideceu. Mas assim mesmo, a batalha no reino Oriana terminou.